E aí, André, até indo para um lado mais espiritual da coisa, eu, como trabalho com terror, eu percebo que muitos filmes de terror e horror, os cenários desses filmes são hospitais psiquiátricos. Por exemplo, já assistiu O Chamado? Lembra da Samara, que sai do poço? Ela, no começo do filme, não sei se você lembra, mas ela é internada num hospital psiquiátrico, menina, criança, e perguntam pra ela, o que você tem vontade de fazer? Ela, de menininha com cabelinho assim, ela fala, tenho vontade de matar, eu não sei o que e tal. Isso num filme de terror. E aí a gente vê que os hospitais psiquiátricos, eles têm muito... Já ouviu falar de Juqueri? Em Franco da Rocha? Então, eu descobri... Tem o de Barbacena. O de Barbacena, que é em Minas, né? Inclusive, eu tô pra entrevistar a Daniela Arbex, que é a autora do livro Holocausto Brasileiro, que tem esse documentário é um documentário na Netflix, e é assim, é assustador, é filme de terror, e isso a gente tá falando de pessoas sem condições mesmo de comprar um remédio, que eram tratadas nesses hospitais, que eram chamadas de colônia, né? Que moravam lá, ficavam afastadas da família lá e desumanizadas na sua totalidade, assim, não tem humanização para essas pessoas, né? Então, a gente vê que os horrores, igual você falou, tá tratando com remédio dos anos 70, mas será que avançou muito, né? E agora também falando um pouco dessa questão, vou até falar do remédio, mas também disso que você falou da questão da espiritualização, né? Da doença mental, esse estigma. Você lembra quem eram as primeiras pessoas que cuidavam das pessoas com doença mental? Freiras. E espíritas. Os sanatórios eram sanatórios espíritas. É verdade, colônia, né, que eles falavam. Né? Por quê? Porque a doença mental ela é algo tão pouco simbólico que a gente não sabe muito tatear, que as pessoas que mais davam conta disso eram as pessoas mais metafísicas, os religiosos. Então, até hoje, se confunde muito a doença mental com alguma coisa de espiritual, com alguma coisa de possessão. A minha irmã, quando estava passando mal, e aí minha sobrinha me contava, porque ela estava com ela no momento que ela passou mal, e na despersonalização dela, ela falava como uma criança e chamava o meu pai, que já faleceu há alguns anos. Isso daí. Prato cheio. Prato cheio pro terror. Antes dela morrer, ela estava chamando o papai. Ela foi tomada por alguma coisa, ela foi tomada por um espírito. Não é, gente. Ali você vai explicar aquilo perfeitamente. Uma despersonalização, uma confusão, uma regressão à infância. Tem toda uma explicação. Mas a doença mental, ela se confunde muito mesmo com a questão da espiritualidade. A própria esquizofrenia, né? Que é uma doença mental que ela traz essa perspectiva de... Ouvir vozes, falar... Tem alguém me chamando. Tem uma pessoa me chamando aqui. Sim. Eu atendia um esquizofrênico que ele falava isso. Ele tá mandando eu mexer no relógio da senhora. Ele falava. Eu falava, ele quem? Ele tá mandando eu mexer no relógio da senhora. A senhora não tem medo de eu pegar essa estátua aí e acertar na sua cabeça? Ele tá mandando eu arrebentar a sua cabeça com essa estátua. Estalou coisa aqui, André. Jura? Não dá um negócio na gente? Pesa o rolê. Pesa o rolê. E aí eu pedi pra ele desenhar, na verdade era uma menina, agora eu me lembrei. Eu pedi pra ela desenhar e ela desenhou 3 corpos ensanguentados. Aí diz ela que era a mãe dela, a irmã dela e eu. Você colocou você na... Isso daí é roteiro de filme de terror. É por isso que os roteiros de filme de terror trabalham com essa questão da insanidade. Porque é isso, a pessoa sai dela. Eu fiquei com um cara uma vez que ele contou que a mãe dele ela era borderline. Ela era muito amiga do padre da comunidade, o padre faleceu. E aí ela entrava num surtos, acordava de madrugada e ela ficava conversando com o padre no quintal, depois da morte dele. E aí ele falava, mãe, vem pra dentro, vem dormir, né? O que? Aí ela, não, o padre tá aqui. E aí de vez em quando ela fazia a voz do padre, como se o padre tivesse entrado nela. Ele falava, boa noite. E passava as coisas na parede, assim. Isso é filme de terror. Mas é o quê? A pessoa em confusão mental. E tem toda uma explicação, de novo, pela via da saúde mental. Porque quando a pessoa está em despersonalização, ela perde a própria personalidade. E aí ela pode entrar numa vivência de alguma coisa que ela viu.
Então, por exemplo, as pessoas falam assim, fulano ficou com a voz grossa, estava endemoniado. É uma experiência que ela vivenciou e que ela deu adesão àquela personalidade ou àquela situação. Não estou aqui dizendo se tem ou se não tem possessão, não é do meu campo isso daí. Mas que muita coisa se explica pela via da saúde mental, se explica pela via da saúde mental. Então... Isso é do campo do padre Fábio Marinho, porque ele é exorcista, né? Isso é do campo do Fábio. Quando eu descobri que ele era exorcista. Ele é exorcista. Por isso que eu quero trazer Fábio Marinho. Formado lá na São Bento, na Itália.